Olá, sejam bem-vindos ao 14º dia dessa jornada poderosa sobre tempo, propósito e promessas. E hoje vamos falar sobre a paralisia provocada pelo medo e a insegurança. Você já teve medo de tentar algo novo por medo de falhar? Vamos falar como superar isso na nossa vida e na nossa jornada. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E quero fazer aquele convite para que você possa curtir este vídeo, compartilhar e também deixar os seus comentários, porque o seu testemunho, ele abençoa e fortalece outras pessoas nessa jornada. Vamos à leitura da palavra? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa palavra, entendemos que Deus colocou em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é de covardia, ele não é de medo. Antes, ele é de ousadia, ele é de amor e também de moderação e equilíbrio. E como, através do Espírito Santo, podemos romper com a paralisia do medo e da insegurança? Primeiro ponto, através da dependência de Deus. A Bíblia nos fala sobre Pedro, que em determinado momento os discípulos estavam no barco e viram alguém andando sobre o mar, e aquela pessoa que andava sobre o mar, eles gritaram: é um fantasma! E Jesus respondeu: não, sou eu, o mestre. E aí Pedro disse: se és tu, mestre, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, olhando para Jesus, Jesus o chamou e ele começou a andar sobre as águas. Mas ao sentir o forte vento e ao sentir a pressão da tempestade, Pedro começou a afogar. E aí ele gritou ao Senhor Jesus: salva-me! E Jesus, estendendo as mãos, Pedro voltou a ficar de pé e andou sobre as águas junto com Jesus. Quero te dizer, Pedro era um pescador, Pedro sabia nadar. Por que Pedro não nadou quando ele começou a afundar e afogar? Porque ele não queria avançar com a sua força humana, ele não queria avançar com a força do seu braço, com o seu conhecimento próprio, mas ele queria avançar na dependência de Jesus. Dependa de Jesus, porque quando você depende dele, pode ter certeza, é sobre o poder dele que você vai fluir, não sobre a sua própria capacidade. É ele quem nos capacita, é ele quem nos faz prontos para avançarmos em ousadia, amor e moderação. Segundo ensinamento, fracasso não é um lugar final, fracasso é um ponto de aprendizagem. Nós vemos na Bíblia a história de José. José teve um grande fracasso ao ser vendido como escravo para o Egito. Logo após, ele como mordomo foi acusado de um crime que não cometeu, foi acusado de atentado contra sua senhora, e naquele momento ele foi para a prisão, e lá na prisão ele ainda assim estava numa posição que parecia de fracasso, mas também não era o seu fim. Ele utilizou-se de todos aqueles fracassos para adquirir um ensinamento, e foram estes fracassos que o fizeram se tornar governador do Egito e administrar o maior império do seu tempo. Thomas Edison, o criador da lâmpada, tentou criar a lâmpada por diversas vezes, e quando ele inteirou 960
tentativas, alguém disse para ele: desiste, você não conseguiu criar a lâmpada. Ele respondeu: não vou desistir, porque eu não criei ainda, mas eu descobri 960 maneiras de como não criar. Ou seja, o processo, ele nos leva ao conhecimento, ao amadurecimento, também nos leva à perseverança e à constância. Então, se você já falhou para tirar num exame de habilitação, se você já falhou numa tentativa para adquirir o seu negócio próprio, não desista. Ainda que você já tenha tido um casamento que deu errado, eu quero te convidar a não ficar parado no lugar que você falhou, mas a utilizar das suas experiências como um aprendizado, entendendo que Deus continua com o controle sobre todas as coisas e que a nossa vida continua no controle das mãos do nosso Senhor. Terceiro ensinamento, e que eu quero que você anote no seu coração: o medo não é uma característica ausente nos vencedores. O medo, ele é uma característica de fortalecimento de fé naqueles que serão vencedores. Por quê, Aline? Porque aquele que vai vencer é aquele que tem medo, mas que vai com medo a si mesmo, porque ele entende que não é sobre ele, é sobre o seu propósito existencial. Cada um de nós nascemos com um propósito dentro de nós, e este propósito nos foi confiado pelo Senhor. Uns estão fazendo a diferença em hospitais, outros estão fazendo diferença na política, outros ainda estão fazendo a diferença no marketing. Qual lugar você nasceu para fazer a diferença? Talvez você pense: eu não vou descobrir o mundo. Talvez você não descubra o mundo, mas o mundo ao seu redor, você pode torná-lo um lugar diferente pela presença de Deus na sua vida, pelo propósito que Deus depositou em mim e em você. Porque Deus não coloca em nós somente dons e habilidades para fluir no ambiente de reuniões religiosas, mas Ele nos deu graça, poder, sonhos e habilidades para que em todas as esferas da sociedade, seja na educação, na saúde, na política, nas áreas tecnológicas e científicas, para que nós possamos avançar e revelar a glória de Deus ao mundo. E Deus, Ele confia em mim e em você. Então, por que o medo pode nos paralisar? Eu quero te desafiar a anotar 3 propósitos que você identifica para a sua vida, mas que não está conseguindo aplicar por medo. E você vai anotar. E todos os dias você vai ler este propósito e vai falar, declarar: eu vou ir, mesmo com medo, porque eu creio em Deus, porque não é sobre mim, é sobre Deus. E operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O medo não pode mais nos paralisar, porque Deus, Ele é maior do que todo o medo. E eu quero trazer para você uma confiança em Deus, um empoderamento pela graça de Cristo Jesus, porque em Jesus nós podemos ir além, e não somente no âmbito religioso, mas em todas as esferas da sociedade, revelando a luz de Deus em nós para o mundo. Tudo aquilo que você pode fluir em cada área profissional, na sua casa, com sua família, nos seus relacionamentos, que o medo e os bloqueios que o medo traz não mais venham paralisar os seus pés, não mais venham trazer bloqueios na sua mente, mas que você seja livre para avançar, mesmo com medo, mas confiando em Deus. Vamos orar? Senhor,
Eu agradeço porque recebemos o Espírito Santo de Deus. Não um espírito de covardia, não um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de amor, um espírito de moderação. Que todas as algemas que trancam a mente, que travam as mãos e os pés dessa pessoa que está comigo neste estudo, seja quebrado agora, que a nossa mente ela seja livre e ela venha avançar, rompendo com a limitação que o medo provoca, que mesmo com insegurança, mesmo com medo, venhamos declarar palavras de fé através das promessas da palavra de Deus, através das promessas bíblicas, e que venhamos alcançar novos níveis, que venhamos alcançar patamares maiores, seja no âmbito profissional, familiar, religioso ou mesmo em âmbitos financeiros. Que o medo não seja uma barreira na nossa vida, mas que possamos avançar na fé em Deus, na dependência de Deus e também através de entender que temos um propósito e que vamos vivê-lo na graça de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e você possa avançar, mesmo com medo. Vá tirar sua habilitação, mesmo com medo, vá viajar para onde você tem que ir. Viva, se permita viver um novo relacionamento, ainda que tenha medo. Acredite no Deus que faz. Acredite no Deus que te colocou nesta faculdade para se formar e ser um profissional que faz a diferença no mercado. Não desista pelo medo, não desista pela insegurança, mas vá além pela graça de Cristo Jesus. Um grande abraço e eu te espero amanhã. E não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar e também deixa aqui nos comentários quais são os medos que você vai vencer. Um grande abraço e até amanhã.